Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Quer dizer, eu estou gravando esse vídeo 12h07, terça-feira, feriadão aí, descansando, né? Aproveitei para gravar esse vídeo para vocês. Gente, hoje nós vamos falar do seguinte, você já viu aí no título, não é? Profeta Abel, PVH, o farejador de pecados que não tem pecados. Você deve estar se perguntando o seguinte, como é que pode alguém não ter pecados? Evandro, que heresia é essa? Até você entrou no pacote aí? Não, preste atenção, nós vamos analisar uma declaração que o próprio profeta Abel fala a respeito de si mesmo, tá? O link do vídeo vai estar aqui na descrição, você pode conferir lá e ver se realmente o que eu vou falar aqui foi o profeta Abel que disse ou não. Eu tive o trabalho de legendar para vocês, para que não aconteça de agora o vídeo começar a travar e fica desagradável, né? Assistir o vídeo travando. Então, foi isso aqui que ele falou em um dos seus vídeos, tá bom? Exatamente isso aqui, eu coloquei do jeito que ele falou, a legenda, e nós vamos analisar essa fala dele. Nós vamos refutar mesmo, tá? À luz da escritura, essa fala do profeta Abel. Lembrando que eu já entrei em contato com o profeta Abel, ele citou que está muito ocupado devido ao seu trabalho e às vezes chega muito cansado. Eu entendo isso aí, mas nós vamos fazer uma live, tá? Já foi confirmado com o profeta Abel, faremos uma live com ele, só aguardando aí o seu confirmar. Ele disse assim, irmão, cadê? Por esses dias eu estou muito ocupado, mas quando sobrar um tempo eu vou fazer uma live com você, vou responder todas as perguntas daqui a poucos dias. Então ele está num trabalho, uma obra, ele que é um profissional, um pedreiro, e está em um serviço, mas quando encerrar nós vamos fazer uma live, foi o que o profeta Abel falou. Eu entendo ele, tá? Muito corrido, muito trabalhoso, então eu estou aguardando a posição dele. Mas, rapaz, se você quer assistir essa live, até comenta aqui, né? Eu quero assistir a live, porque vai ser uma live bem interessante. Tipo aquela que eu fiz com o irmão Francisco, onde a gente conversou, fiz perguntas para ele. Eu falei, irmão Francisco, o senhor falou isso aqui, e o que era? Dando o espaço para a pessoa falar, não é? Então vai ser assim também com o profeta Abel. Eu espero fazer uma live também com a pastora Nadir e com outros irmãos aí que a gente vai organizando, tá? Mas vamos lá, você já leu aí o que ele disse, né? Daqui. E em cima do que ele falou, nós vamos então conversar, analisar. Veja que é o seguinte, gente. Eu sou um tipo de pessoa que é o seguinte. Quando você fala para mim a sua opinião, não tem problema nenhum, sua opinião. Aquele negócio de opinião a gente se respeita. Mas quando alguém fala algo que é relacionado à escritura e que pode gerar uma má interpretação, uma heresia, pode fazer com que outras pessoas entendam ou acreditem de forma errada alguma informação bíblica, tipo assim, quando a pessoa diz a Bíblia diz e a Bíblia não diz, aí eu vou falar, tá bom? Então, a mesma coisa a pessoa pode fazer com meus vídeos. Você pode analisar aí se eu falei alguma heresia, se eu falei algo que não está de acordo com a escritura, você pode gravar um vídeo também falando, olha, o Evandro falou isso aqui que não tem nada a ver. Não tem problema nenhum com isso. Mas vamos lá, ele disse assim em um dos seus vídeos, tá? Esse aqui é a introdução dele. Hoje, o farejado de hoje é o profeta Abel. Sou eu mesmo. Mas, infelizmente, né, para vocês não foi achado pecado, mas não deixo de ser farejado. Hoje o farejado de hoje é o profeta Abel, sou eu mesmo, mas infelizmente, né, para vocês não foi achado pecado. Mas não deixo de ser o farejado. O que ele disse foi o seguinte, eu não tenho pecado, mas ainda assim eu vou ser o farejado. E aí ele entregou uma profecia, né? Mas eu quero conversar com vocês a respeito disso aqui. Ele diz que não tem pecado. Isso chamou a minha atenção. Ouvir um ser humano dizer, eu não tenho pecado, não foi achado pecado em mim, é no mínimo curioso. Quem é essa pessoa? Quem é este que diz, eu não tenho pecado, não foi achado pecado em mim? Quem é essa pessoa? Porque eu fico curioso para saber. Meu irmão, eu quero conversar com essa pessoa. Eu quero saber como é que ela faz para não ter pecado. Como é que ela faz para ser uma pessoa que vive neste mundo, que vive nesta carne, mas não tem pecados. Eu gostaria de saber como é que ele consegue. Olha só,
Hoje, o farejado de hoje é o profeta Abel. Lembrando que o ministério do profeta Abel chama-se logo esse farejador de pecados, por quê? Porque ele fareja o pecado das pessoas e expõe. Ele mesmo disse o seguinte, que é Deus mostrando e envergonhando para que a pessoa se arrependa. Então, quando ele diz assim, o farejado de hoje é o profeta Abel, e farejar pecados é o ministério dele, que é o mesmo que olhar, ver o pecado de alguém e falar, quando ele trata a ele mesmo como sendo um farejado, ele está dizendo que ele tem pecado. Porque Deus não vai farejar pecado onde não há pecado. Então veja que já há uma contradição de início. Hoje o farejado de hoje é o profeta Abel. Opa, mas eu não foi achado pecado em mim. Então para que foi farejado? Porque ele fareja ele mesmo se ele mesmo não tem pecado. Faz sentido isso, gente? Pare para pensar. Faz sentido isso? Faz sentido farejar alguém que não tem pecado? Não faz sentido. Então ele diz, o farejado de hoje é o profeta Abel, sou eu mesmo. Mas infelizmente, né, para vocês não foi achado pecado, mas não deixe de ser o farejado. Então a desculpa é o seguinte, bom gente, não foi achado pecado em mim, mas mesmo assim eu vou ser o farejado. E aí, o vídeo é o seguinte, ele lança aí um desafio, né, porque ele precisa de ajuda e tudo mais, rola aí uma história de um carro missionário, uma moto missionária, você pode assistir lá no vídeo. Mas vamos lá. Existe alguém que não tenha pecado? Existe um ser humano que consiga viver sem pecado? Eu não estou falando de ser escravo do pecado, eu não estou falando de viver pecando, mas viver sem sequer cometer um ato errado, que não é desculpa, mas é a condição sobre a qual nós vivemos. Nós vivemos em um mundo devastado pelo pecado, nós habitamos uma carne, nós somos uma natureza pecaminosa, nós temos essa natureza, e aqui ou acolá a gente acaba tropeçando, tá? Interessante que há um texto de Tiago, que eu nem coloquei aqui nos outros textos, agora que me veio à mente, tá? Esse texto nem vai aparecer aqui que eu não coloquei. O texto de Tiago, ele diz assim, todos nós tropeçamos de diversas maneiras. Deixa eu pesquisar aqui, rapidinho, porque eu acho que é o capítulo 3 de Tiago. Ele vai falar até sobre a língua. Ele está falando sobre a língua, sobre quem domina a língua é um varão perfeito. Vamos lá, só um pouquinho, gente. Eu gosto da tradução em NVI, tá? Tiago 3, deixa eu ver. Aqui, Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago diz assim, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos pecamos de muitas maneiras. De muitas maneiras. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Você pode pesquisar aí, ler agora mesmo, tá? E você vai conferir. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Ué, mas o profeta Abel disse que não foi achado pecado nele. Ou seja, este homem não tropeça. Esse homem só pode ser Deus. Olha só o nível, a barbaridade que ele fala. Porque o único ser perfeito é Deus. Ele é o único ser perfeito. Não há nele nenhum erro, nenhuma mancha. Nada que alguém possa olhar e acusar. Nada. Agora, pecadores como nós, complicado, né? Mas vamos lá analisar uns textos para você não ficar assim, o Evandro está falando só as palavras dele. Não, vamos aqui analisar, vamos estudar a Bíblia juntos. Olha só o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Menos o profeta Abel, não é? Olha Romanos 3:9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, ou seja, não judeus, estão debaixo do pecado. Vamos analisar outro texto aqui. Versículo 10 de Romanos 3. Como está escrito, não há nem um justo, nem um sequer. Lembrando que nós somos justificados pelo que Cristo fez, não é por nós. Nós não conseguimos justificar a nós mesmos. Isso é impossível. Até porque, como pode um injusto justificar a si mesmo? Não faz sentido, não é? Não faz sentido.
É mesmo que alguém culpado querer inocentar a si mesmo. Não existe isso. Veja Eclesiastes 7:20. Isso aqui é a tradução NVI que eu estou usando, tá? Todavia, não há um justo, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Gente, nós precisamos entender o seguinte, sabe? Tem muita gente aí que pensa ser melhor que os outros, né? Não, eu sou o melhor, eu sou o santíssimo, eu sou a pessoa mais santa. Não, meu irmão, você precisa entender o seguinte: todos nós somos pecadores, todos nós. Seja aqueles que são arrependidos ou não, sejam os que foram justificados ou não, nenhum de nós é bom, sabe? A gente diz assim, a gente costuma falar quando alguém é bem legal, justo e tal, a gente diz assim, justo devido às suas atitudes, né? É uma pessoa que busca andar de forma correta, a gente diz assim, fulano é bom. Fulano é bom. Você já parou para pensar o que é ser bom? Porque bom, Jesus disse assim, bom, só há um. Bom, que dizem para ele, bom mestre, né? Bom, preste atenção, bom, só há um. Você já parou para analisar nesta frase, nessa afirmação de Jesus, dizendo, bom, só há um. É Deus. Só Deus é bom. Significa que você e eu não somos bons. Não do jeito que a gente pensa, né? Se estivesse numa sala de aula, eu ia dizer assim, levanta a mão quem nunca pensou besteira. Levanta a mão quem nunca ofendeu alguém, quem nunca, por um momento de raiva, acabou cometendo um deslize. Levanta a mão quem nunca pecou. Como Jesus diz, atire a pedra que não tiver pecado. Você já parou para pensar no que Jesus diz? Bom, só há um. Só há um bom. Significa que nós, mesmo nos esforçando para viver de forma reta, de modo íntegro, justo, ainda assim não somos bons ao nível de Deus. Nós temos que baixar a nossa bola, sabe? A gente tem que baixar a bola. Nós precisamos colocar mais o pé no chão e entender que eu não sou melhor que ninguém, que eu não sou tão perfeito como às vezes penso, que eu não sou tão bom e santo como às vezes penso ou aparento, porque é muito fácil viver de aparência. É muito fácil. Muito fácil vir aqui dizer, a gente não foi achado pecado no Evandro. Não tem um pecado, ó. É fácil demais mentir, meu irmão. Muito fácil mentir. Todos os dias, de uma forma ou outra, nós tropeçamos. Um mínimo deslize pode ofender a Deus. Vamos colocar assim, uma simples mentira, né? É pecado. Um simples, né? Porque parece algo tão simples. Um pensamento impuro. Olhar e desejar o que não é seu, o que não é meu. Olhar a mulher que olha para o homem que não é o dela e deseja. O homem que olha para a mulher que não é dele e deseja. A cobiça ao que é do outro. A mulher do outro. Ao homem da outra. Mentir. Pensamentos impuros. Mágoa. Ódio. Quem odeia é semelhante àquele que assassina. Vingança, rancor, sujeira no coração, que é na mente. Desobediência. Todas essas coisas são atos pecaminosos. Pecaminosos. Todas essas coisas. E a pessoa grava um vídeo dizendo, não foi achado pecado em mim. Eu fico perguntando, meu Deus, preciso conhecer este homem. Eu preciso saber qual é a fórmula mágica para não cometer pecado algum. Todavia, não há um só justo na terra. Olha só o que ele está dizendo aqui, a Bíblia mente. Pronto. Um homem
grava um vídeo e suas palavras são claras, dizendo: eu não tenho pecado, não foi achado pecado em mim. Diversos versículos bíblicos provam que é fácil demais encontrar pecado. Você olhando para você e eu para mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Veja só se você não tem pecado. Veja só. Olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O apóstolo Paulo considerava-se o pior dos pecadores. E disse mais: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. E tem gente aí dizendo que não tem mais pecado, tá? Eu vou gravar um vídeo, uma inscrita do canal sugeriu isso, eu vou gravar um vídeo, porque tem gente que diz assim: Jesus morreu por meus pecados, não tenho mais pecado. Não sou mais um pecador. Acho que aprendeu com o profeta Abel. Paulo está dizendo aqui, ó: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando Paulo está falando isso aqui, Jesus já tinha subido, ó. E Paulo dizia: eu sou o pior dos pecadores. Paulo reconhecia que ele não era nada, nem ninguém, que ele não era uma pessoa que deveria se exaltar. Ele chega até a dizer que tudo que ele era, o conhecimento, a sua formação, a sua descendência, tudo isso era nada, na verdade. Fiel a esta palavra e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, ou seja, Cristo não veio salvar o profeta Abel, porque o profeta Abel não é pecador. Cristo não veio salvar você que pensa que é justo, até porque ele disse: eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, né? Vim para os pecadores, dos quais eu sou o pior, Paulo diz. Paulo disse que era o pior dos pecadores. O profeta Abel diz: não, eu não tenho nem pecado. Vamos aqui. Olha só, 1 João 1, 8. 1 João 1, 8. Isso aqui é uma live bem rápida, só para refutar essa afirmação do grande profeta. Isso eu vou perguntar para ele mesmo na live, tá? Isso aqui eu vou perguntar para ele mesmo. Todas as perguntas que eu já fiz, eu farei para ele, diante dele, em live, ou se nós gravarmos um vivo, aqui, de frente para ele, dizendo: profeta Abel, o senhor falou que não foi achado pecado no senhor, que não tem pecado. Ué, mas a Bíblia diz isso aqui. Explique. Você pode ter certeza que eu farei isso. 1 João capítulo 1, versículo 8. Preste atenção. Compare o que o profeta Abel disse com o que a Bíblia diz. Tenho nada contra a pessoa dele, mas o que ele falou é um absurdo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, o profeta Abel afirmou isso, enganamos-nos a nós mesmos. Opa, profeta Abel, o senhor está se enganando. E a verdade não está em nós. Opa, profeta Abel, a verdade não está no senhor. A Bíblia está dizendo, 1 João está dizendo, se afirmarmos que estamos sem pecado, o senhor afirmou: não foi achado pecado em mim. Está sem pecado? Enganamos-nos a nós mesmos. O Senhor está se enganando e a verdade não está no Senhor. A Bíblia está dizendo. Mas vamos aqui para terminar. Olha só como é grave. Você pode pensar o seguinte: rapaz, ele falou só uma coisinha, tem nada demais. Aí os crentes criam uma coisinha pequena. Não, é grave. Isso é grave também. Também, tá? Outras coisas também são graves. Mas essa afirmação também é grave. 1 João 1, 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, o profeta Abel afirmou: não foi encontrado pecado nele, ele não peca. Fazemos de Deus um mentiroso. Quem diz assim: eu não tenho pecado, não foi achado pecado em mim, está dizendo assim: Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Você já pensou alguém falar isso de Deus? Você pode falar assim: o Evandro é mentiroso. Pode falar à vontade. Mas falar isso de Deus. Deus é mentiroso. Porque quando alguém diz: eu não tenho pecado, não foi achado pecado em mim, não sou um pecador, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É grave ou não é? O que o profeta Abel falou.
Aí você ouve esse homem falando, meu irmão, deu o quê? 13 segundos a introdução dele? Foram só aquelas palavrinhas aqui do começo, ó. Só essas palavras. E já falou tanto absurdo. Em menos de 20 segundos, em um vídeo, a introdução, em menos de 20 segundos, a pessoa consegue falar tanta heresia em 20 segundos. Imagina só se a gente pegar um texto desse, não querendo me achar melhor que ninguém, um vídeo dele e começar a analisar cada parte de seus ensinamentos. Como eu já fiz aqui em um vídeo. Aí um monte de gente, é verdade, profeta Abel, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um homem poderoso, o senhor tem coragem mesmo, o senhor é um profeta de Deus. Em uma única afirmação, ele chamou Deus de mentiroso. E deixou claro que a verdade não está nele. E que está se enganando. Em 20 segundos, em menos de 20 segundos, ele disse que está enganando a ele mesmo, que a verdade não está nele e que Deus é um mentiroso. Em menos de 20 segundos. Esse é o tipo de profeta que as pessoas andam seguindo. Como eu disse, isso aqui eu vou falar para ele. Eu vou perguntar dele como ele chegou a esta conclusão se a Bíblia diz o contrário. Meu irmão, é por isso que eu digo, antes de fazer uma afirmação, pense bem, estude o texto, analise as passagens bíblicas, o versículo, o capítulo, o que está falando, qual o assunto, para depois não falar um negócio desse, meu irmão. Aí quantas pessoas vão acreditar nisso e dizer, rapaz, é verdade, eu não tenho pecado, não. Isso vai gerar dúvida, confusão na mente das pessoas. É verdade, não tem um pecado. Olhe para você mesmo e você vai ver se você tem ou não um pecado. É fácil, é muito fácil. Você quer saber se você é um pecador ou não? Primeiro que por natureza todos somos. Todos somos. Nascemos já com essa natureza pecaminosa, esta carne corrupta. Agora você quer fazer um teste, tirar a prova de 9 com ele mesmo? É muito fácil. Olhe para você mesmo. Pegue um caderno, tá? Pegue um caderno. E anote todas as vezes, durante um dia, só um dia, 24 horas, anote quando você cometeu um ato errado. Aí você anota, puxa vida, falei isso aqui que não devia, cobicei, enfim, anota qualquer ato errado. Aí no final do dia, você pega o seu caderno e olha ali, tudo que você fez de errado. Aí você vai saber se você é um pecador prático, que pratica, que faz, enfim, que peca ou não. Aí você vai saber se a Bíblia está certa ou está errada. Porque o profeta Abel disse que ele não peca. Que ele não peca. Às vezes é deslizes que a gente nem percebe, sabia? Às vezes, quando vai perceber, já tem passado já. São coisas tão, assim, que nós não estamos atentos, que a gente faz, que fala, que sente, que pensa, que olha, que ouve, e a gente... Eita, rapaz, como é que... Já vacilei. Não existe isso de alguém viver sem pecar. Não é desculpa para viver pecando. Tem que resistir ao mal, lutar. Então, gente, é isso aí. Essa foi a live, tá bom? O profeta Abel disse que é um homem sem pecado, que não foi encontrado pecado dele. Eu mostrei aqui na escritura como que ele falou não é verdade. E no final, ele mesmo fala contra ele mesmo, não é? Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Pronto, ele está se enganando. Está se enganando. E a verdade não está em nós. Pronto, ele deixa claro que a verdade não está nele. Cristo não está nele. Se afirmamos que não, olha só, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso. Pronto, ele chamou Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Pronto, você quer mais o quê? E aí, quem é que está certo? Deus ou o profeta Abel? Então, muito obrigado por assistir até aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, fica com Deus aí. Deus te abençoe você, ótimo feriado para todos, uma ótima semana. E eu volto aí com mais vídeos, um outro horário.